Woody's Cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Woody's Cast. E hoje, o meu convidado é pré-candidato ao governo do estado pelo PSOL, Enilton Rodrigues. Seja bem-vindo, Enilton, ao podcast Woody's Cast. Woody's, quero te agradecer pelo convite. Sucesso geral aí entre a juventude, o Woody's Cast, falando para toda a grande ilha, todo o Maranhão e todo mundo, né, Woody's? Agora a onda é a internet. Beleza, Enilton, você é pré-candidato ao governo do estado pelo PSOL, né? Vai ser a segunda vez que você concorre, né? Concorreu na eleição passada, teve mais de 7 mil votos, né? Deixou aí algumas personalidades já veteranas para trás. E como foi essa experiência esse primeiro momento na disputa de governo do estado? Eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam como é que foi a eleição de 22, é que eu tive essa tarefa honrosa, porque você como militante partidário, como militante social, eu sou oriundo, por exemplo, do movimento estudantil, né? Eu sou maranhense, raiz, só que eu passei uma temporada boa em Brasília. Você né? é de Arame, né? De Arame, né? Cidade a cerca de 500 quilômetros de São Luís, mas eu passei uma boa temporada em Brasília, né? Onde estudei. Passei na época do vestibular, acho que a juventude que está nos assistindo agora, né, eu sou do tempo do vestibular, que fazia três dias, né, sexta, sábado e domingo. E passei na Universidade Federal, na UNB lá em Brasília, e lá onde eu conheci, né? Conheci o movimento estudantil, conheci a militância partidária, e nisso fez com que a gente pensasse também os problemas, né? Não só da juventude na época, né, mas os problemas que o Brasil enfrentava, né? E daí você voltar para o Maranhão, que eu voltei em 2015 para o Maranhão, você voltar e ter essa tarefa que o partido lhe elege, né? Lhe elege, que você é eleito dentro dos fóruns partidários para representar o partido numa disputa ao governo do estado, foi uma tarefa muito honrosa e eu desempenhei da melhor forma possível. Então eu sempre falo como é que foi o processo eleitoral, eu sempre falo, Woody's, que fiquei em quinto lugar, né? De 9 candidaturas, inclusive, né, alguns candidatos lá que já eram velhos conhecidos, tinham participado já de mandatos federais, participado do executivo, né, como secretário. Então acho que a nossa linha política, eu acho que dialogou com o povo maranhense, então foi uma experiência muito boa em 2022, disputando o governo do estado, ficando em quinto lugar. Nilton, me diz uma coisa, como é que se sente, como é que passa, o que passa na cabeça de um eu vou até falar candidato, porque não vou falar desse momento atual, que aqui você está como pré-candidato. Mas você foi candidato no pleito passado. E geralmente a eleição no Maranhão, ela polariza entre dois nomes. E como é que é disputar, e foram 9 candidatos, na eleição passada, 9 candidatos, mas como é disputar de frente de uma polarização de 2 ou 3 nomes, no caso do Maranhão geralmente é dois nomes que vão despontando ali e você tem que lutar para ganhar espaço ali. Como é que fica a cabeça, como é que fica a mente, qual é o pensamento do candidato que entra num cenário como esse do Maranhão, que vai se repetir agora? Woody's, especialmente em 2022, acho que foi uma eleição atípica no Brasil, né? Eu acho que a gente tem que começar também por um cenário nacional que estava acontecendo. A gente estava em um processo, Woody's, que aquela Constituição, né, que foi uma Constituição de 88, que foi uma Constituição acordada entre vários setores, né, entre vários visões de Brasil, conseguiram minimamente ali fazer uma Constituição, né, uma das constituições mais democráticas, né, que o país já teve. Né? Então você vê uma situação nacional que aquele pacto, né, federativo que foi ali instituído em 88 estava para se romper em 2022, então daí você tira a importância que foi aquela eleição. Então por isso que o meu partido, o PSOL, diz que eu sou fundador desse partido, estou no partido desde a fundação em 2005, pela primeira vez ali a nível nacional não teve candidatura a presidente da República. A gente já no primeiro turno resolveu apoiar o então candidato Lula, para exatamente, né, interromper esse processo de ruptura. Ia ter um processo de ruptura democrática no Brasil, tanto é que a gente viu o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Os caras perderam a eleição e não aceitaram, né? Então tentaram impor um golpe e hoje estão todos presos, inclusive o chefe maior deles, que é o Jair Bolsonaro. Então aquele momento ele também reflete no Maranhão.
Por que eu falei um pouco da questão nacional? Porque no Maranhão também teve esse processo de ruptura, né? O Maranhão, a gente sabe, né, o processo histórico-político no Maranhão, ele vinha de um processo de sair de quase 50 anos, de um mesmo campo político no poder. E aí isso fez com que o Maranhão não avançasse em vários aspectos, né? Inclusive os aspectos sociais. Você está falando de Grupo Sarney, aquela coisa toda? Exatamente. Falando do Vitorino, depois do Sarney, né? Então existia um movimento, tanto os movimentos organizados, né? Sociais, sindicatos, partidários, né? Que vinham numa luta que ali rompeu um pouco esse ciclo em 2006 com a eleição do Jackson Lago. Né, o ex-prefeito de São Luís, né, um grande trabalhista, né, do PDT, ganhou aquela eleição de 2026, mas veio o golpe de 2009, né, e aí meio que interrompeu aquele processo. Então a eleição de 22, na nossa avaliação do pessoal na época, era um momento de que aquele setor que ganhou ali em 2006, que não estavam juntos, né, todos juntos, mas era de um mesmo campo, que eram contra esses 50 anos, que estava governando o Maranhão. Então 2022 foi essa incógnita, o que fazer, duas eleições ganhadas no primeiro turno e vem 22 para o processo de sucessão. O que o pessoal vai fazer? Porque eu acho que é bom colocar, inclusive para a juventude que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo agora, de que o pessoal, um partido jovem, o pessoal sempre teve candidato a governador no Maranhão, desde 2006. A gente teve o professor Saturnino em 2006, professor da UEMA, né, uma referência na luta sindical. Em 2010 a gente teve o servidor da Justiça, né, que é o Saulo Arcângelo, que foi nosso governador em 2010. 2014, a gente teve uma referência na luta dos direitos humanos aqui no estado do Maranhão, advogado, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né, o Luiz Antônio Câmara Pedrosa, né, que foi nosso candidato a governador. Pedrosa, né, em 2014. 2018 a gente teve o professor Odívio Neto, que é professor do IFMA, né, que é servidor do Estado concursado. Então, assim, o pessoal sempre teve essa construção exatamente por avaliar esse processo a nível nacional que estava acontecendo e o papel do pessoal. Primeiro, um partido que estava, né, se colocando para a sociedade como um partido necessário para a sociedade, exatamente para fazer esses embates. O pessoal tem quantos anos de existência? Exatamente, onde eu ia chegar. Nós, institucionalmente, a gente tem 21 anos. Dia 15 de setembro de 2005, a gente conseguiu o registro legal para disputar a eleição de 2006. Então já começamos com a Luiz Helena, presidente da República, né, governadores em todos os estados que a gente poderia, as nossas grandes figuras disputou os governos dos estados. Aí aqui no Maranhão, só para completar, em 2022, que é a pergunta inicial, sim, como é que a gente se posicionou naquele momento. Aí onde entra o partido. Eu sou escolhido, né, pelo partido para representar o pessoal naquela disputa de governador, exatamente com esse debate, com esse embate, fazer uma avaliação daquele processo que teve essa disruptura em 2006, especialmente em 2014, com a eleição do Flávio Dino, e qual o papel do pessoal nisso. Então foi exatamente essa linha política, que a gente tentou colocar. O que tinha avançado, o que não tinha avançado, e nunca, colocando ali um sinal de igual, porque existe esse debate na sociedade. Né? A gente acredita, e eu defendi isso nos debates, defendi isso no nosso programa, que não existia um sinal de igual entre aquele período anterior com o período que estava, né? 2 mandatos seguidos e iam para o terceiro mandato no primeiro turno. Então essa foi o viés que a gente tentou colocar para o povo maranhense, e o povo maranhense, na nossa avaliação, compreendeu. Né? Tanto é que esse resultado eleitoral, porque uma eleição, às vezes a gente não vence só do ponto de vista eleitoral, tem do ponto de vista político. E o ponto de vista político que eu te falei foi exatamente isso. Uma candidatura como a nossa, pé no chão, sim, que nós faz campanha pé no barro, pé no chão. Aqui o nosso partido é um partido grande a nível nacional, um partido gigante, é um partido que deu certo, mas aqui no Maranhão nós estamos no processo de construção. Construção pelo interior do estado, de construção na capital, de construção aqui em Raposa, né, que inclusive não tem ainda. Então você que está nos assistindo, que quer participar da vida partidária, fica à vontade, entre em contato com a gente está à disposição para construir. Então foi esse o grande desafio do pessoal em 2022 e na nossa avaliação a gente desempenhou bem essa tarefa. Beleza, o PSOL é um partido, até onde sei, que foi fundado por dissidentes do PT, né? Então assim, o que e ainda assim tem uma base parecida, né, de propostas, de ideologia, e sempre estão namorando aí, né? O pessoal sempre está ali fazendo parte, de uma forma ou de outra, de base de apoio do governo Lula, né? Do presidente Lula. Então assim, tu tem como explicar para quem está em casa
Qual a diferença do PSOL para o PT? Tá, porque, como eu falei, é um partido que é fundado de dissidentes do PT, que tem tudo ali muito parecido, mas qual é a diferença? Por que foi criado o PSOL? Udes, exatamente. Em 2002, né, a gente finalmente conseguiu eleger o Lula presidente da República, né, depois de uma série de campanhas presidenciais, de um processo histórico que vinha tendo acúmulo no Brasil, especialmente depois dos anos 70, né, ali com o fim da ditadura militar, né, com a volta dos exilados, né, que estava fora do Brasil por conta da ditadura militar, um processo de reconstrução a nível nacional, tanto no movimento social, né, como o próprio movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, a própria criação do PT, né, no início dos anos 80. Então, aquilo ali, e vindo de um processo também internacional, né, com o processo lá do fim, um pouquinho mais para frente ali, o fim da União Soviética, né, os partidos comunistas, né, a nível nacional se reorganizando, né, as revoluções acontecendo, né, na nossa América, né, como teve a Revolução em Cuba em 59 e outros processos acontecendo no mundo. Porque, Udes, a gente fala sempre que o processo político ele tem que ser internacional, né, que a gente não vive numa bolha aqui na Raposa, né, aqui na Grande Ilha, aqui em São Luís, tudo no interfere, Maranhão, tudo interfere. O nacional interfere no local, no Brasil. E as construções partidárias, do ponto de vista teórico, elas têm que levar isso em consideração. É muito importante isso. Então, todo esse processo, ele vem dessa leitura. Então, o PT, na nossa avaliação, quando a gente elegeu o Lula em 2002, uns setores do partido fez essa avaliação que tinha chegado ali o fim de um ciclo, né? Do ciclo que o PT vinha construindo desde os anos 80. Então, quando a gente ganha a presidência da República em 2002, o Lula vai governar. Só que a gente viu que o Lula já fez uma composição, uma frente ampla, né, que a gente tinha leitura, né, tinha escritos, que aquilo ali poderia não dar certo, mas nós temos que eleger o Lula. Elegemos, entendeu? Então se constatou logo no início do governo em 2003, né, esse setor que estava no PT... O PT mudou depois que chegou ao poder? Exatamente. Isso? Esse setor que estava no PT, senador, deputados federais, lideranças sindicais, fez essa avaliação que, não, aqui não é o programa que a gente elegeu em 22, e acabou que questionou, por exemplo, 2 pontos que eu vou colocar aqui, né, para resumir. Sim. Assim como ponto-chave que teve a ruptura desse campo e a origem do PSOL. Por exemplo, a reforma da Previdência de 2003, né, foi um dos pontos que setores que estavam no PT, com mandatos parlamentares, não aceitaram e não votaram, né? Então o PT centralizou e acabou que esses setores foram expulsos em 2003. Olha só, não passamos nem um ano no governo Lula. Quais setores aí tu fala? Basicamente ficou a senadora Luiz Helena, que foi expulsa na época, e 3 deputados federais, né? Luciana Genro, Babá e João Fontes foi o estopim. Foram expulsos do PT por não seguir essas orientações. E cá para nós, né, Uds? Os partidos políticos, eles têm um estatuto, eles têm um programa e os filiados, né, precisam minimamente estar conectados ali com o seu programa. Então chegou o fim, foram expulsos, e aí o que esses lutadores vão fazer hoje? Não está, mas o partido está expulso, o governo que a gente elegeu, né, expulsou a gente, o que vamos fazer? Não vamos para baixo da mesa, né, esperar as coisas acontecerem. Processo histórico, né, dos anos 80, muitos que foram, inclusive, torturados na ditadura militar, foram exilados. Fazer o quê? Vamos construir um novo partido. De esquerda, imagine. De esquerda naquele momento com o Lula no poder. Então, isso que eu quero entender, mas ainda assim o pessoal ele dá base de apoio. Exatamente. Então foi isso que aconteceu em 2003. Então tomou-se a decisão de construir um novo partido. Sim. E aí em 2004 a gente começou o processo, né, de ir para a rua, coletar assinatura. Em 2005 surgiu o PSOL, com essa perspectiva de fazer avançar aquilo que o PT não conseguiu implementar no governo. Governo de coalizão, governo de frente ampla, e acabou que avançou muito, né? Claro que avançou. Sim. Né? Eu lembro na época, que eu entrei na universidade em 2005, né? Então estava bem no início do governo ali, do governo Lula, a gente já era PSOL. Eu lembro que na minha região, por exemplo, na região de Arame, Uds, Povoado Grande, uma área de assentamento gigante que tem lá, Sim. 2004, Uds, não tinha luz, não tinha energia elétrica. 2005 foi implementado graças ao programa Luz para Todos do governo federal. Então teve vários avanços. Mas desse ponto de vista mais estruturante, do ponto de vista do direito, né? Sim. Do direito em si, faltou. Então essa foi a grande crítica, né, que a gente fez, crítica política, né, construtiva ao PT, e resolvemos fundar o PSOL. Em 2005 a gente conseguiu institucionalizar, e com isso, em 2005, a gente tinha 3 deputados federais e uma senadora,
né, que saiu ali logo no início, e quando teve o processo de 2005, a institucionalização, vieram mais 4 ou 5 deputados federais. E aí começou o processo de construção do PSOL, e hoje a gente avalia que o PSOL continua sendo um partido necessário, mas um partido que deu certo, partido viável, né, um partido, né, que tem uma discussão que está falando para segmentos da sociedade que a esquerda, né, até então não conseguia dialogar. E eu entro na tua questão principal, por que estamos apoiando o governo Lula agora? Né, a gente volta lá em 2022, exatamente pelo processo que o Brasil passou a conviver, Udes, depois do golpe institucional Você tá falando de 2006. Bolsonaro, né? Exatamente, o fator Bolsonaro que fez com que todas as forças, né, de esquerda no Brasil pudessem se reagrupar, mesmo em partidos diferentes, mesmo com algumas divergências, mas a convergência maior era o Brasil, a convergência maior, Udes, era todo o processo histórico, né, que a classe trabalhadora brasileira conseguiu conquistar na luta e que foi simplesmente dizimada, por exemplo, nos 2 anos do governo golpista do Temer, né, como a reforma trabalhista, né, que tirou direitos históricos da classe trabalhadora. Então, em 2022, a gente fez essa avaliação, o pessoal fez a avaliação e pela primeira vez não disputamos a presidência da República. Em 2018, a gente disputou com Guilherme Boulos, 2014 disputamos com a Luciana Genro, 2010 disputamos com o saudoso Plínio de Arruda Sampaio e em 2006 disputamos com a Luiz Helena, então senadora. Então, por conta dessa conjuntura nacional e internacional, o pessoal, por maioria, né, por maioria dentro do Diretório Nacional, resolveu apoiar o presidente Lula já no primeiro turno e depois da eleição fizemos uma bancada muito representativa. Depois da eleição resolvemos também ser base do governo Lula, já em 2023, apesar de não, né, ter cargos, né, naquele primeiro momento. Sim. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Aqui para o Maranhão, o pessoal ele tem aí uma projeção nacional e tem uma ideologia que tu já até deixou aqui transcorrer para quem não conhece a história do PSOL, porque tem gente que não conhece, tem muito pessoas que acompanham a gente aqui que não são seguidores da política, consumidores da política, estão começando a consumir a política agora com a gente. Como eu falei, para nacional, o pessoal ele tem já tem toda uma estrutura de trabalho, uma visibilidade. Agora eu te pergunto aqui, para o Maranhão, o que é o PSOL para o Maranhão? O que o PSOL pensa para o Maranhão? E eu queria que me falasse isso, analisando que não está falando para um comunicador, para um jornalista. Está falando para quem está em casa, para o jovem que está começando a se ambientar nessa questão política, para o cidadão que está no Uber agora e de repente nem se liga tanto nessa história, entender o que é o PSOL. O que o PSOL quer trazer para o Maranhão? O pessoal no Maranhão está em construção. Eu sempre falo isso, está em construção, mas é muito bem recebido. Então, o que a gente sempre fala, o que falta no Maranhão aqui para o nosso partido é a gente poder enraizar mais nas regiões do estado. Por exemplo, a gente está presente hoje em mais de 40 municípios, em todas as regiões do nosso estado, mas ainda é insuficiente. Por exemplo, a gente não tem hoje uma bancada do PSOL no Maranhão. E pela nossa atuação nacional, faz falta um deputado estadual do PSOL, faz falta um deputado federal do Maranhão do PSOL, faz falta um prefeito, né, do PSOL em uma das cidades do estado do Maranhão. Faz falta uma bancada de vereadores, por exemplo, na Câmara de São Luís, na Câmara de Imperatriz, na Câmara de Açailândia, na Câmara de Balsas, que é para trazer esses pontos, Udes, que são muito importantes para a maioria do povo maranhense, que alguns partidos, infelizmente, não pautam. Por exemplo, na região do Baixo Parnaíba, ali na região ali de Vargem Grande, Chapadinha, descendo ali para Napurus, Brejo, é uma pauta muito cara, né, para o setor, né, da pauta ambiental, né, que é a invasão, né, das pulverizações, né, que está destruindo comunidades inteiras ali que fazem ali a agricultura familiar, né, que plantam as suas hortaliças, né, para a sua subsistência. Hoje estão sendo prejudicados. Inclusive, a gente falou aqui do Pedrosa, né, que é um dos advogados da FETAEM, então ele tem me passado muito esses informes. Então faz falta, por exemplo, um vereador lá na cidade de Brejo do pessoal, lá na cidade de Buriti, na cidade de Chapadinha. Mas qual é a dificuldade de conseguir expandir o PSOL para todas essas cidades, para aumentar o campo de trabalho do PSOL? Nesse próximo período agora,
Assim como a gente fez depois da eleição de 22, é uma das nossas tarefas, né? Que a gente já tem, o pessoal já existe em alguma dessas cidades, mas a nossa tarefa é essa, levar o pessoal para esse município para fazer esses embates, esses debates, né? É porque assim, acho importante colocar para a nossa juventude, a política, não se assustem, a política quem faz é a gente, né? Os problemas que a gente sente lá na ponta, lá na base, é falta de políticas que vá nos atender. E eu acredito, Udes, que o partido político é esse instrumento. Porque o partido político é aquele que agrega todas as pautas, né? Por isso que a gente Mas, diz... o pessoal, tu considera o pessoal É. como um partido de base, mesmo de ponta, de povo? Esse é o nosso desafio. Né? Esse é o nosso desafio. Porque o pessoal, inclusive, como ele foi fundado, né, de parlamentares, servidores do Serviço Público Federal, então o nosso desafio é chegar onde o povo está. Você tem toda a razão, chegar lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, chegar na Associação de Bairros. De 2018 para cá, a gente avançou muito, né, a nível nacional. Mas é um desafio que a gente tem agora para esse próximo período de chegar onde o povo está. E aí essa é uma dificuldade, viu? A gente admite, viu, a nossa dificuldade, que é chegar onde o povo está. Mas, claro, depende também, né, da nossa inserção, porque também, você sabe como é que é, o Maranhão tem uma especificidade. Como eu estava falando anteriormente, né, conseguimos, né, esse campo mais amplo, conseguimos ganhar o governo do estado, mas essa frente ampla acaba prejudicando. Então, assim, movimentos, por exemplo, dos trabalhadores rurais, né, vai em qualquer cidade aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, veja qual que é o processo de construção, inclusive que esses governos fizeram, né, do ponto de vista da organização, né, desses setores, para estar disputando ali o seu bairro, disputando a sua cidade. Então não é uma dificuldade só do pessoal, né, essa de construção, mas a gente acredita que é o caminho. Então, o pessoal tem isso como tarefa, tem isso como prioridade, levar o partido aonde, né, as pessoas reivindicarem, para que a gente possa construir minimamente isso, porque sem a grande política, Udes, a gente acredita que os nossos problemas só pioram. E aqui não adianta muito a gente vir com demagogia. E não adianta também, Udes, a gente ir no senso comum de achar que todos os partidos são iguais, que todos os políticos são iguais, porque não é assim que acontece. Não são Mas iguais. é uma tarefa difícil hoje, Muito é difícil. tentar diferenciar isso, porque na cabeça da maioria das pessoas, a política já é algo negativo, o político já é negativo. O cara, quando ganha a eleição, já no outro dia é chamado de ladrão. Sem nem ter. O cara ganhou a eleição, eu já vi isso acontecer. Entendeu? Pessoas que eram bem consideradas pela sociedade, principalmente em cidades pequenas, aí o cara entra na política, quando ganha no outro dia o cara já não presta. Então, assim, a sociedade, ela tem uma visão muito ruim da política, e tem, sim. E aí eu fico imaginando como é que é o processo para vocês, enquanto partido, enquanto personalidades da política, conseguirem convencer as pessoas, porque assim, eu acho que talvez tenha, tu vai me dizer se eu estou certo ou errado, uma facilidade, um pouco mais de facilidade, por não ser um partido que está ali no topo da linha, que esses topos da linha, a maioria já estão desgastados com questão de corrupção, né? E tá mais evidente. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas o que eu quero entender de verdade é o seguinte: como é que fazer isso? Como é que vai conquistar o jovem? Como é que vai conquistar as pessoas hoje com a política tão desacreditada no Brasil? A pergunta de 1 milhão, né, Uzi? O que fazer, né? Já perguntou o Lênin, né, no processo lá revolucionário, o que fazer. Então é exatamente esse o desafio, porque, Uzi, tem um setor que ganha muito, né? Com essa desvalorização, com esse achincalhamento da política, dos políticos e dos partidos, né? Querer colocar tudo, né, em um cesto só e dizer que tudo é igual. O setor ganha, e é sempre esses setores, Uzi, que está conquistando os mandatos. Então o grande desafio para a gente hoje é exatamente você ter esse diálogo, porque hoje a galera aí de 18, 16 que vai dar o primeiro voto agora, inclusive você que vai fazer 16 anos até outubro, né, tem até o dia 5 de maio aí, a utilidade pública, né, Luiz? Para fazer o título, para votar, para exatamente fazer o contrário. Então o nosso partido, por ser um partido jovem, é um partido, por exemplo, Luiz, que essas pautas, pauta ambiental, pautas mulheres, pauta LGBTQIA+, pauta da diversidade, é um partido que abraça e do ponto de vista prioritário a nível nacional. Então é o que a gente fala, por onde a gente anda. Não é fácil, mas nós temos isso como tarefa. Então você está correto, né, na sua análise aí de dizer que
que a juventude, né, a sociedade, às vezes se sente desamparada. Mas esses momentos agora, como a gente está, né, de pré-campanha, né, depois vem a campanha exatamente para isso. Por isso que o pessoal, a gente fala que é um partido ainda necessário, é um partido de todas as lutas, e por isso que a gente, mais uma vez, Hudson, vai ter uma candidatura de governador no estado do Maranhão, para fazer esse embate de dizer que o setor que ganhou 3 eleições no primeiro turno, por que romperam? Entendeu? Então, assim, é uma tarefa que a gente quer dialogar com a juventude, com todo o povo maranhense, para fazer esse embate, para a gente construir junto. Tá, beleza, olha só. Nós temos hoje, liderando as pesquisas no cenário para governo, os pré-candidatos Eduardo Braide, que é ex-prefeito de São Luís, né, deixou o cargo recentemente para disputar, e o Orleans Brandão, que é o ex-secretário de Assuntos Municipalistas, né, do governo do estado, e sobrinho do governador Carlos Brandão. Eu queria que tu me dissesse, enquanto pré-candidato ao governo do estado, como tu avalia, porque os dois, o Eduardo Braide foi gestor de São Luís. O Orleans esteve à frente da Secretaria de Assuntos Municipalistas, que teve diálogo com todos os prefeitos e tal, foi o cara que ficou responsável por canalizar as obras para os municípios e representa a continuidade do governo Brandão. Primeiro, como é que você avalia o Braide? O que o Braide fez de bom para São Luís, para que ele possa realmente receber a chance de ser governador? E o que o Orleans, aí quando eu falo do Orleans eu vou ter que juntar o governo Brandão, fizeram de tão interessante para estar nessa disputa, e por que o Enilton é o cara que deve disputar e bater de frente com essas duas candidaturas? Como é que o povo deve entender isso? Udes, primeiro ponto, eu acho que o pré-candidato, aquela pessoa que se postula, né, a estar dialogando com a sociedade, a estar apresentando propostas, né, que é construída pelo povo, primeiro ele precisa ter posição. O Braide, né, ele é marcado, né, desde o início da vida política dele como um cara do nem, né? Ele não é nem esquerda nem direita, ele diz que é da frente, né? Eu não sei qual frente. Só um exemplo claro sobre o Braide, em São Luís. O cara não conseguiu implementar, Udes, uma proposta que o povo de São Luís decidiu. A democracia não é só votar, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Existe um instrumento na nossa Constituição de 88 que faz o povo participar mais, como, por exemplo, o plebiscito popular e os referendos. Plebiscito popular de 2024, o povo com quase 90%, ou um pouquinho mais de 90%, decidiu, queremos o passe livre estudantil na capital maranhense. O Braide não conseguiu implementar isso. Então fica um apelo aqui agora para a prefeita Ismênia. Prefeita, cumpra essa decisão do povo. Faça diferente do seu antecessor, implemente o passe livre estudantil. E por que eu falo isso? Só para acrescentar mais um elemento, Udes. O nosso pré-candidato ao Senado Federal, né, professor Frank Douglas, que a nossa chapa está completa, né? Já temos a pré-candidata a senadora Antônia Cariongo, a liderança quilombola da região ali de Santa Rita, e o professor Frank Douglas, o nosso segundo senador, que foi um ator muito importante nesse processo. Quando ele disputou a prefeitura de São Luís pelo nosso partido, pela federação, ele colocou isso na ordem do dia. Ele foi um desarticulador para que fosse aceito a ideia de ter um plebiscito junto com a eleição de 24 para implementar o passe livre estudantil. Um ator muito importante, conseguimos, né, que o povo decidisse o passe livre estudantil. E o Braide não conseguiu implementar isso. Agora o passe livre é uma luta antiga, cara, porque eu já acompanho isso aqui de muito tempo. E qual é a dificuldade que se tem de implantar esse passe livre? Eu vou dizer, por exemplo, sou oriundo do movimento estudantil. Quando eu estava lá em 2005, 6, 7, 8, 9, lá na Universidade de Brasília, a nível nacional, essa pauta do passe livre estava assim no auge. Então, assim, é uma pauta que eu já venho acompanhando ela desde a época do meu movimento estudantil. Existem várias cidades no Brasil que já tem um passe livre. Então, qual que é a dificuldade? Essa é a pergunta que a gente quer fazer para a juventude. Braide, qual foi a dificuldade? Que o senhor não implementou o passe livre. Então, fica a tarefa agora para a prefeita Ismênia. Então, isso aí é o que a gente fala, né, especialmente para a juventude. Primeiro ponto, é bom ter posição. Por exemplo, a gente aqui não tem nenhum problema de falar que nós já temos o nosso candidato a presidente da República. É o Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula precisa ser reeleito para que a gente possa minimamente dar uma estabilizada no nosso país. Então a gente vê as candidaturas colocadas hoje, não quero ser aqui um comentarista de pré-candidatos, né, Udes? Mas a gente vê os campos políticos bem definidos aqui no Maranhão.
Existe duas candidaturas, inclusive a mais recente, que é a do Bright, que tem um campo. Se ele diz que não é nem A, nem B, nem C, nem D, mas ele tem um campo definido. O partido dele vai ter o candidato a presidente, que é o Ronaldo Caiado. Todo mundo conhece. Criador da UDR, né, que enfrentou o MST lá nos anos 80, é o candidato a presidente dele que a primeira proposta do cara, que o Caiado falou, que ele ganha na presidência da República, né, vai anistiar todos os golpistas, inclusive o maior deles, o Bolsonaro. Então esse cara tem lado, né? E olha só a malandragem do Bright. Ele sai de fininho aqui de São Luís, logo depois que anuncia a sua pré-candidatura, vai na região Tocantina, que é uma região muito importante aqui no nosso estado, lá em Imperatriz, e escolhe a sua vice unilateralmente, eu acredito que unilateralmente. Quem? Uma bolsonarista raiz. A mulher simplesmente, Udes, ela segue mais de 10 páginas do filhote do Bolsonaro, Nicolas Ferreira. Bolsonarista raiz da região Tocantina de Imperatriz. Então, se posicione, prefeito. Esse cara tem lado. Por outro lado, a gente tem o Laeso, né? Que o pai maior dele é o presidiário Bolsonaro condenado. Mas o partido dele vai ter o Zema, né? Que é um outro bolsonarista. Então, assim, está bem claro. Então, no campo de cá, eu falo isso com toda tranquilidade, no campo de cá, da esquerda, está a pré-candidatura do Denildo com o Lula, né? Eu acredito que a outra pré-candidatura do ex-secretário, e ao menos publicamente ele tem falado que vai estar com o presidente Lula. Então, assim, primeiro ponto é isso, que é para não entrar naquele senso comum, mais uma vez falando, que todos os políticos são iguais. Então, tem que ter posição. Eu acho que isso é uma tática. É uma tática de você dizer que não é nem A, nem B, nem C, pode ganhar curtidas, pode ganhar likes, pode até ganhar voto, mas isso não dura muito. E a vida do povo não melhora, é só você ver o que aconteceu em São Luís, nesses 6 anos aí de governo do Brade. Fez alguma coisa? Fez. Porque uma capital tem um orçamento de quase 9 bilhões de reais por ano, tem que fazer alguma coisa, né? E o que o Brad não fez? Aonde é que tu acha que o Brad não fez? Por exemplo, essa proposta demagógica, viu? Né, acho que posso até ser criticada por isso, mas eu acho uma proposta que não avança. Essa dele dizer que não queria salário como prefeito. O ex-candidato a governador, o prefeito lá na cidadezinha pequena do estado do Maranhão, fez isso. Disse que o salário dele era para dar para o povo, né? Aí pergunta como é que ele ia viver. Se o cara não tem salário, como é que ele compra o arroz, o feijão, a carne? Então, assim, é uma proposta demagógica, né? Que joga para a plateia. E qual que é o objetivo principal? É, por exemplo, não dar aumento para os servidores públicos do município. Então, o que o Brade fez foi isso. Na minha avaliação, foi isso. Não vai aumentar o salário do prefeito, que é para algumas categorias, como, por exemplo, os auditores, não tem aumento. Não tem aumento pela hierarquia então, na tua concepção, então, não foi aquela coisa de, não vou aumentar porque... Na minha avaliação, nada disso. Era para prejudicar algumas categorias do serviço público municipal. Ficou bem claro isso. Então, assim, do ponto de vista estrutural, não fez o que o prefeito Eduardo Brade articulou com o governo federal, por exemplo, para implementar indústrias aqui na capital São Luís. Então, articular junto com o governo do estado, para resolver o problema do ferryboat. É do estado, mas o prefeito de uma capital, ele tem competência para fazer articulação com o governo federal, para fazer articulação, inclusive, com organismos internacionais, para resolver problemas estruturantes. Porque você fazer uma praça, você fazer um viaduto, você Sim. melhorar condições de trafegabilidade, isso aí é o mínimo, isso aí é o ABC. Isso aí 2 anos depois da gestão, tudo já está desfeito. A gente anda aqui em vários bairros de São Luís, por exemplo, Coroadinho, lixo a céu aberto, esgoto não existe. Assim, são questões básicas da prefeitura do Porto de São Luís, você não resolve essas questões. Então, assim, uma coisa é tu não ter posição para tu ganhar voto, para tu ganhar curtida, para tu ganhar likes. Outra coisa é tu ter posição política para resolver os problemas de forma estrutural. Então, isso, se a pessoa não conseguiu resolver na capital, imagina tu expandir isso para o Estado e numa perspectiva de que não gosta de política. O cara não quer nem saber de política. Eu acho isso um erro, um erro fatal. Porque se você não gosta de política, Udes, né, como é que você está na política disputando mandatos? É complicado. É um pouco, no mínimo, incongruente isso aí. Não. Mas me diz aí. Tu me apresentou aqui alguns aspectos negativos da gestão do Brade enquanto prefeito. Mas o Brade desponta como o líder em popularidade, chamam ele de fenômeno, e diz que na região metropolitana, eu até acredito que o Brade realmente seja um fenômeno dentro da região metropolitana, como já vem sendo desde do início dele de candidatura a prefeito. Ele realmente foi. Se fala em uma projeção
em todo o estado do Maranhão. Aí, mas o que eu quero saber de ti, na verdade, é o seguinte: se ele é tão ruim assim, para vocês verem que eu não tô aqui, eu só gosto de dizer que eu bato no Bride, eu não bato, eu gosto de argumentar. Se ele tem tantos aspectos negativos, me explica essa alta popularidade na tua visão do Bride hoje. Ele aposta num instrumento, Eudes, que é muito recente, né? Inclusive para quem a gente está falando agora, para a grande juventude. O processo no Brasil de 2018 para cá mudou muito a forma de como você dialoga, conversa com o povo, né? Eu acho que as redes sociais vieram para ficar, né? E eu acredito que ele apostou muito nisso, mas aí fica um político de propaganda, né? É só a gente ver a nível de estado as atividades que foram feitas deles. Aí em 2 ou 3 cidades aí no sul do estado, né? O que aconteceu de real, né? Real, as pessoas que estão ali, que estão de fato engajadas. Então assim, é um processo, é uma opção que o cara fez, né? É uma forma de fazer política. E o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que essa forma ela é antipedagógica, isso que eu estou falando. E o resultado concreto, quando está na administração, é o que a gente viu. Os secretários, quantos secretários o então prefeito demitiu assim, né, na parte da cultura, o que o prefeito fez na parte da cultura? O Centro Histórico de São Luís UDS. Ali é uma responsabilidade internacional. O prefeito simplesmente ele não pode dizer que ali não é com ele. Por que não faz parceria com o governo do estado, com o governo federal e se preocupa com aquele patrimônio da humanidade? O que você faria no lugar do Bride em São Luís? O que você acha que você poderia fazer melhor do que o Bride? Primeiro, ter posição política. Eu acho que a gente teria que procurar os entes federais, governo federal, tinha que procurar entes internacional para fazer, por exemplo, uma revitalização completa do Centro Histórico de São Luís. Aquilo ali é um patrimônio. E a gente vê ali que os casarões estão desabando. É do estado, é do governo federal, mas está em São Luís, né? O povo do Dom Vicente é que está no dia a dia ali e que sente a necessidade daquele, né, daquele centro, daquele mundo vivo ali, culturalmente falando, do ponto de vista artístico, de todos os pontos de vista. Como é que o prefeito não se preocupa com isso? Porque isso também, isso é prioridade política. Porque se tu não tem, tu bota para os outros. Não, isso aí não é problema meu. Então, assim, são pontos de vista que eu acho que o povo maranhense agora vai ouvir muito isso, né? Porque o cara que desponta aí, o cara nem era pré-candidato, né? Já despontava em primeiro lugar nas pesquisas. Então, isso aí também são momentos da política. O famoso candidato outsider, né? Isso não deu certo em lugar nenhum. Lugar nenhum, nem de nível municipal, estadual, nem de nível internacional, como presidente da República. Isso aí é um fenômeno que aconteceu em 2018, 2020 e 2022, e isso não politiza. Então a nossa tarefa, por isso que é muito importante essa questão do debate partidário, que a tarefa do partido também é fazer avançar questões teóricas, né, para que a gente se mantenha num processo de construção, mesmo às vezes eleitoralmente não ganhando. Eu já disputei eleição de vereador, disputei eleição de deputado estadual, disputei eleição de governador. Eleitoralmente não fui eleito em nenhuma, mas a convicção, a vontade de fazer política, a vontade de fazer esse debate, né, com as pessoas que estão chegando, com as pessoas que já estavam antes, não diminui. Porque a gente acredita que é necessário e que só, como repetindo aqui, né, essa grande frase internacional, só a luta muda a vida nessa perspectiva. Marco Silva. Marco Silva que hoje está no governo, né? Mas enfim é isso. Então isso é que faz com que a gente, eleição após eleição, a gente se revigore. E não é só eleição, porque o processo de construção é permanente. É permanente, não é aparecer de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, com uma baita de uma estrutura aí, porque a gente sabe também, Udes, que as redes sociais, né, cá para nós, né? É estrutura, né? É estrutura, né? Só tu ver lá como é que funciona. Não deixa de ser estrutura. Não deixa de ser. E é caro. Muito. É isso que eu queria falar. É caro, né? Custa. Então, uma coisa é tu comandar uma capital, né? Tu ter todo um aparato, né? E tu ter uma linha. A minha linha aqui é focar na figura do prefeito, na figura do secretário e vamos conseguir like, vamos conseguir curtida. Então, isso eu acredito que não é levar os problemas maranhenses a sério. Porque quando tu rejeita a discussão política, sim, para encerrar esse ponto, quando tu rejeita a discussão política, quando tu rejeita dialogar e conversar com os atores políticos, né, que construíram a sociedade maranhense e a sociedade brasileira, você está dizendo que aquilo ali é passageiro, aquilo ali é por acaso, aquilo ali é momentâneo e depois vai cuidar da vida né, e pronto. Então não é isso que a gente constrói do ponto de vista histórico. Entre os nomes que nós já temos aqui, concretos, qual deles ou quais deles
para você como candidato, seria realmente teu adversário, ou seja, aquele candidato que não deveria estar na disputa segundo a tua visão política. Udes, como já falou o presidente Lula, né, você não escolhe adversário, né? Então, assim, o que a gente vai trabalhar, que a gente já vem trabalhando desde setembro de 2025, né, quando meu nome foi escolhido em conferência eleitoral, o que a gente vem trabalhando é para estar assim no segundo turno, né, seja com quem for. Né, a gente sabe que, né, que as estruturas estão colocadas, as candidaturas que estão colocadas aí, um já foi candidato em 2022, inclusive junto comigo, né, os outros dois ainda não foram candidato a governador. Então a gente não escolhe adversário, mas aquilo que eu falei no início, né, o que a gente tem que minimamente determinar ali é a visão desses caras, o que eles pensam de Brasil e qual que é o posicionamento deles a nível nacional. Então assim, eu divido em blocos. É claro que o bloco que a gente quer vencer é o bloco bolsonarista aqui no estado do Maranhão. E o bom, isso aqui na minha avaliação, na avaliação do campo político que eu faço parte, o bolsonarismo raiz não ameaça ganhar o governo do estado do Maranhão. Então isso para o pessoal, né, para um setor da sociedade, né, que quer sim fazer os processos acontecer, isso é um alento. Porque não existe um risco real, na minha avaliação, do bolsonarismo raiz, inclusive aquele sujeito que teve aqui semana passada, aqui esculhambando todo mundo, né? Não existe aquele risco Renan. aqui. Não existe esse risco aqui no Maranhão. Então, Mas te pergunto, então assim, o representante maior do bolsonarismo nesse pleito, pelo menos até agora, é o Laércio Bonfim. Então, na tua concepção, o Laércio não vai para lugar nenhum? O Laércio Bonfim é Eduardo Braide, né? Porque são dois bolsonaristas. Um é enrustido e o outro é mais direto, entendeu? Mas são os dois representantes do bolsonarismo. Quer dizer que o Eduardo Braide, na tua concepção, é bolsonarista? É enrustido, né? É o pior que tem, que não fala, né? É um bolsonarista enrustido na minha avaliação. Quem tá falando Braide. É ele, viu? Não vão querer me bater, não. E o povo, eu acho que o povo concorda comigo. Se posicione, Braide. Eu vou lhe perguntar isso no debate. Se posicione. Eita, Braide. Brabrá, né, que o pessoal chama. É Brandes e Brabá. Brandes e Brabá, que o povo chama. E por sinal, Udes, né, dizem que os dois são primos, né? É verdade isso? São primos. Eles tem Braide no nome dos dois. Um é Braide e o outro é Braide. E o Braide eu já conheço ele já desde 2011, eu conheço o Braide. Então por isso que eu falo assim com essa propriedade, que eu conheço a figura, do ponto de vista político, né? Ó, a gente tá falando aqui, eu fiz até um questionamento no nosso Instagram sobre o posicionamento do Braide, né? Onde eu perguntei para as pessoas se eu botei um corte de um episódio que eu tive com o Isaías, onde a gente questionava isso, né? Que eu, inclusive, chamei ele de Braide malandro. Pô, o Braide é malandro, ele não se posiciona ali e tal, aquela coisa toda. Aí eu perguntei se aquilo era estratégia ou se era erro. Na tua concepção, essa questão do Braide não chegar, não se posicionar como político, dizer, olha, eu tenho presidente, a minha linha é essa e tal. Isso é uma estratégia certa, uma estratégia errada? Eu quero a tua opinião. Na minha avaliação, é antipedagógico, né? Antipolítico. Então, eu acredito que isso é uma estratégia dele, né? Ele não é inocente, né? Isso aí não é feito por acaso, é uma estratégia dele de não se posicionar. O que eu estou debatendo aqui e avaliando contigo, com toda a sua audiência, é exatamente isso. É correto ou não é? Depende dele, foi o que ele escolheu. E até diz que ele se inspira em outros nomes, como por exemplo o prefeito de Recife, né, o ex-prefeito João Campos, né, que vai disputar o governo do estado lá em Pernambuco. Se inspira muito nele, né? Só que eu acho que tem uma diferença enorme, né? Ao menos o ex-prefeito lá é mais político, né? Referencia, né, um processo histórico e o Braide não. Por isso que eu acho que essa colocação de malandragem acho que é correta, né? Um malandro da política, né, querendo surfar na onda dos likes. Se isso vai dar certo, ele já provou que deu, né, nas duas eleições dele. Mas politicamente, na nossa avaliação, não é correto para com o povo maranhense. O que o povo maranhense realmente, na tua concepção, realmente precisa? O que o Maranhão realmente precisa? O Maranhão, ele na gestão do Brandão, tu acha que evoluiu alguma coisa? Udes, tivemos essa experiência aí de 3... Eu sempre falo nos 3 mandatos seguidos, porque não é por acaso você ganhar uma eleição no estado como Maranhão, 3 eleições no primeiro turno. Não é por acaso. O que faltou? Eu acredito que esse processo, nessa frente ampla, daí os problemas, né, políticos das frentes amplas e os limites que tem. O Flávio Dino, em 2014, ele ganhou numa frente amplíssima. Se você lembra, em 2014 ele ganhou a eleição. Em 2016, o PCdoB parece que era o partido comunista que mais tinha prefeitura no mundo, né?
Sim. Eu acho que fez 48 prefeituras em 2016. Por que será que não avançou esse processo? Foi problema da Frente Ampla, foi problema de um bloco histórico que não foi formado ali no governo para que desse sequência nos passos seguintes. Então, problemas estruturais que o Maranhão tinha, como, por exemplo, resolver a questão agrária no Maranhão. Não se avançou muito nessa questão. Claro, por uma questão nacional, né, que essa questão da reforma agrária é uma questão nacional, mas o Estado pode, por exemplo, poderia ter melhorado, revogado a lei de terras do Maranhão, já naquele governo. Como essa frente, né, ela foi se desfazendo, e que na última eleição de 2022, a gente acredita que ela já estava muito mais fragilizada do que lá no começo, né, acabou que as grandes transformações do Maranhão não existiu. Então, assim, é importante restaurante popular, é muito importante. É importante escola digna, é muito importante. Agora, Wilson, eu pergunto, por que não se resolveu o problema de São Luís ao Cujupe? Fazer uma ponte São Luís ao Cujupe para resolver o problema da travessia para a Baixada Maranhense. Por que não fez uma parceria com a China, por exemplo, com Xangai, com a nossa presidente Dilma, que é a presidente dos BRICS hoje, uma grande parceria para colocar um trem de alta velocidade, UDS, para ligar a Baixada Maranhense passando pelo Baixo Parnaíba, né, para pegar a região dos Lençóis para sair aqui em São Mas Luís. tem viabilidade? Técnica, politicamente econômica? Tudo tem, UDS. O que falta é projeto estratégico. Hoje a China, ela coloca essas parcerias como possíveis. Porque com um estado como o Maranhão, e eu estou falando do ponto de vista que politicamente estava colocado, os caras ganharam em primeiro turno 3 eleições seguidas. Porque ficaram só no dever de casa. Né? Então, assim, por isso que não avançou. E é por isso que os índices do Maranhão hoje não estão, né, em relação ao período anterior, não estão muito avançados. Porque faz só o dever de casa. E o dever de casa não resolve problemas estruturantes. O Brasil, por exemplo, desde 2002, 2003, que o PT governa o Brasil. Teve o golpe, né, que interrompeu ali por 6 anos, mas ganhou 5 eleições seguidas, não ganhou a sexta porque o presidente Lula estava preso. O que avançou do ponto de vista estrutural? Avançou muita coisa. Mas ainda falta, é o salto que a gente tem que dar. Infelizmente, no Maranhão, UDS, esse governo popular não avançou, não deu esse salto. A gente até coloca um problema nacional. Mas tu fala de Flávio Dino pra cá, né? É isso que eu falo, esse campo político, do Flávio Dino pra cá, esse campo político, ganhou 3 eleições seguidas. Tem um elemento importante ali, nos 2 primeiros governos, que foi a questão nacional, né, que a gente estava ali, veio de um golpe, né, depois o Bolsonaro, né, ganhou a presidência da República, né, e veio todo um processo de esculhambação a nível nacional, né, de retirada de direito, de destruição, né, de tentativa de golpe. Então isso aí, o governo do estado aqui, eu acho que tem que fazer justiça com o então governador Flávio Dino, que ele foi firme, né, ele foi firme na posição, por isso que é importante ter posição, porque naquele momento o Lula preso, o Bolsonaro presidente, o Maranhão, seguiu na posição política de o nosso lado é isso. Então teve também esse elemento. Mas se é um campo político, por que não avançou? Então por isso que eu falo, o pessoal se sente muito confortável agora de fazer esse debate, inclusive com esses setores, que vão estar apoiando o presidente Lula, que a gente também vai apoiar o presidente Lula, para fazer esse debate, porque precisa avançar. UDS, não se pode imaginar um estado como o Maranhão, mais de 20 anos sem concurso para a saúde. Teve os marcos regionais, teve. Agora, o servidor que faz a saúde acontecer, para ter estabilidade, para ter dignidade, para ter o mínimo de tranquilidade, seja os técnicos, seja os enfermeiros, seja as especialidades. Por que será que não teve? Isso é decisão política. Mas qual a tua proposta para esse Primeiro, setor? fazer concurso para todas as especialidades da área da saúde. Tem que ter concurso. O Estado ele tem um papel importante no desenvolvimento. É básico, isso aí é básico. Se tu ter um hospital bem equipado, com profissionais bem remunerados, e com estabilidade, isso é o básico. Essa indústria do contrato se prejudica muito um processo a longo prazo, seja na educação, seja na saúde, seja na minha área, que é a área agrária, né? Na AGED, sucateada, a Emater deixou de existir. Como é que você vai fazer um programa de base, por exemplo, com os recém-formados da áreas agrárias, da UEMA, da UFMA, né, para a agricultura familiar, se tu não tem minimamente essa garantia, porque o contrato, o cara fica sempre na navalha, né? Sim. Vai ser renovado, não vai ser renovado, então tu não cria uma perspectiva de construção futura. E não existe mágica, como alguns candidatos colocam aí, que vai resolver assim no estalar do dedo. Tem um sujeito que andou aqui no Maranhão e disse que, como é que é, aprendeu, matou, né? O cara vai resolver tudo.
Olha o que o cara coloca, como se fosse os problemas estruturais não são fáceis de resolver. Olha o que aconteceu no Brasil, né, lá com o Bolsonaro. Ele veio e disse que ia resolver tudo. O que ele resolveu? Piorou. 700 mil pessoas mortas, né, na Covid. Desestruturou toda uma legislação que já vinha sendo consolidada no Brasil. Então, esses fenômenos acontecem. Então, esse é o risco. Por isso que a gente não fala coisas fáceis, né, que vão resolver tudo, porque não existe mágica. Sim. Não existe mágica, especialmente na política. Essa composição, só voltando no Braide, né, essa relação da prefeitura com a Câmara de Vereador, do governo do Estado com a Assembleia Legislativa, é um processo democrático. Se o deputado lá, né, não é do meu partido, não é do meu campo, mas o cara foi eleito. O cara foi eleito, tem que dialogar, porque ele representa, o setor representa uma bata. E o Braide sempre teve uma dificuldade com a Câmara. Se tu simplesmente isola e ignora, aí então tu é o rei, tu vai governar sozinho. Eu sou prefeito, vou decretar e eu vou para a justiça. Aí tu já envolve a justiça, né? Na questão política, no executivo, a interferência de um poder no outro. Aí o resultado, tu vai para a rede social dizer que o vereador é assim, é assado e não resolve. O que a prefeita Ismênia fez agora? Liberou 12 milhões de reais das emendas dos vereadores. Tá errado, tá certo? Né? Quem vai fazer o julgamento vai ser lá a base daquele vereador. Né? Vai ser, de repente, a indicação que aquele vereador fez. Aí o prefeito, não, aqui é rei, aqui vai ser tudo do jeito que quer. Imagine isso a nível de Estado, Udes. Então não resolve, né? É propaganda, é antipedagógico e politicamente não avança. Como tu imagina uma gestão de Braide, já com todo esse histórico que tu mesmo já passou aqui, como tu imagina uma gestão de Braide a nível estadual? Que ele vai ter que ter relacionamento com prefeitos, assim como ele tinha que ter relacionamento com a Câmara, ele vai ter que ter relacionamento com prefeitos. Como é que tu consegue visualizar? Já imaginou uma situação dessa? Seria uma catástrofe, né? Em 2022 nós apresentamos uma proposta, me fizeram a pergunta em 2022 quando eu era candidato a governador. Como é que a gente vai resolver o problema de alguns municípios e a relação com os prefeitos? Bem direto do ponto de vista estrutural. Por exemplo, a criação de um banco popular no estado. Básico assim, por exemplo, para garantir o carro novo na garagem e a casa nova para todos os servidores públicos do Estado, seja estadual ou seja municipal. Como se faz isso? Uma parceria direta, por exemplo, Udes, com os prefeitos. O prefeito é do partido A, do partido B, do partido C. Mas vamos fazer a parceria, vamos colocar a folha da prefeitura nesse banco estatal, né, que tem perspectiva estratégica para resolver problemas, às vezes, básicos do aluguel do professor, do servidor. Às vezes, não é só o professor, mas o servidor administrativo numa prefeitura, por exemplo, aqui em Raposa. Ele tem condição de comprar uma casa nova, comprar um carro novo na garagem, botar um carro novo na garagem. Às vezes o salário dele dá mal para as contas do dia a dia. Então esse é um ponto de vista que tem que ter essa interlocução, tem que ter esse diálogo com esse prefeito. O prefeito vai, é difícil, o prefeito não vai querer porque existem outros interesses, né? Existem esses outros bancos privados que pegam a folha, mas esse é o processo da política de construção. Então, é só um exemplo. Tem que ter diálogo. Só um exemplo de ter esse diálogo. Tem que ter diálogo. Para fazer as coisas acontecer. Porque, Udes, na verdade, os problemas do nosso povo só vai ser resolvido na política. Se você tirar a política de cena, a barbárie acontece. A barbárie chega. Isso é fato. A barbárie chega. Não existe mágica. Então, a nossa tarefa é fazer você, jovem que está nos assistindo, se engajar. Não engaje só ali na rede social, só ali no seu tablet, no seu celular, mas faça parte desse processo de construção. Enio, tu está me falando aqui de jovem. E a política ela precisa recrutar jovens. Precisa. A juventude precisa ter uma visão política mais séria e deixar de achar, porque na verdade a política é chata mesmo. Mas o jovem tem que entender o que tu acabou de dizer. Não dá para mudar o mundo. Não dá para mudar. E quando eu falo mundo, é o teu próprio mundo, a tua própria cidade, o teu próprio bairro, sem ter um processo político. Mas como o PSOL, como o pré-candidato a governo do estado, Enilton, do PSOL, o que ele pode passar para esse jovem, o que tu pode oferecer para esse jovem, para que o jovem comece a despertar interesse por essa política? Primeiro isso, eu acho que garantir para a juventude que ela vai ter, por exemplo, quando sai da universidade, o Estado vai ter condições de garantir, por exemplo, um emprego digno, né, um emprego industrial, né, para que a pessoa possa fazer parte de um processo que vai sim, de fato, né, mudar a correlação. Porque do jeito que está hoje, Udes, o jovem, por exemplo, ele sai do ensino médio e vai fazer o quê?
ele entra na universidade, não tem a bolsa necessária para ele permanecer na universidade. Ele se forma, né? O Estado não oferece, por exemplo, essa ideia da construção do trem-bala aqui na Baixada e por Baixo Parnaíba. Os jovens engenheiros que saem da universidade. Né, os jovens de outras áreas saem da universidade. Se ele não tem minimamente uma perspectiva de se aproveitar esse conhecimento teórico que ele conseguiu na universidade, para que ele tenha um emprego de qualidade, porque o emprego de qualidade, você sabe, é um emprego industrial. Aqui ele te garante um salário de 3, 4, 5 salários mínimos, que tu vai ter tranquilidade, tu vai ter como construir essa sociedade que tu está fazendo parte dela. Então, assim, a juventude tem que se apropriar disso. Né? Tem que se apropriar desse embate, porque isso fica fácil, porque a gente acredita, Udes, que tem setores na política que fazem exatamente essa lambança que está aí para afastar essa juventude dos grandes debates. Então um sujeito como esse que andou aqui na semana passada no Maranhão, chegar com aquelas propostas, né? E que às vezes e que às vezes o jovem vai naquele ímpeto, porque o jovem quer resolver tudo e agora. Pá, vamos resolver aqui agora porque é assim mesmo. Aí depois o cara vê que não é aquilo. Mas então, ele tem uma facilidade maior de conquistar esse público por essa loucura dele ali, vai e tal. E assim, é aí que eu vejo que vocês, enquanto partidos, e falo no geral, não estou falando só o pessoal, vocês têm que descobrir mecanismo de chegar até essa juventude. E você falou aqui em relação ao jovem que sai da universidade. Mas aí eu te pergunto, e o jovem que nem tem condição de chegar na universidade, o jovem da periferia que até abandonou a escola porque tinha que trabalhar, eu não estou nem aqui criticando ensino municipal, nem estadual, porque às vezes o problema não é esse. O problema é que o cara não tem condição, a família não tem condição. Então aquele jovem, ele deixa de ir para a escola. Então se ele deixa de ir para a escola base, ele nunca vai chegar na universidade. Então, assim, essas pessoas, bem na base, precisam mais. O Mano Brown falou Tu sabe quando o PT perdeu a eleição, o rapper Mano Brown, o Racionais MC. Grande referência, grande referência. O que ele fala? É um cara que minha formação política foi ouvir Racionais MC. Não foi partido, mas ouvir o hip hop. E ele disse lá que o PT se distanciou ou esqueceu da base, eu não lembro disso. Então, assim, a base, ao meu ver, é o que importa. Então, vocês, enquanto partido, como eu sempre falo aqui, esse podcast ele não foi feito para levantar bandeiras. Eu tenho CPF, eu tenho título de eleitor. Eu tenho voto. Eu tenho voto. Eu posso ter uma articulação política, mas o podcast ele não tem título. Esse podcast ele não tem voto. Esse podcast está aberto para todos. Quando eu estou falando aqui pro Anilton, não estou falando só pro pessoal. Estou falando para todos vocês que são pré-candidatos a governo do estado, a todos os partidos. E está aberto aqui para todos vocês. Tá? Estou tentando falar com a maioria, estou aguardando alguns, mas está aberto para todos vocês. Vocês têm que entender que é a base. Se não trabalharem a base, se não derem condições para a base, para a periferia, a gente nunca vai ter um país melhor. Aí o Brasil vai ser sempre o país do futuro e não vai ser o país do presente. Me desculpem, Nilton, que eu tinha que desabafar isso aqui. Mas... Correto. Udes, como a gente vem abordando aqui, não existe mágica. Então, para resolver o problema do emprego da juventude, tem que ter investimento pesado, por exemplo, nas grandes cidades. Transformar o que chama de favela Udes, em bairro. Para isso, precisa ter bilhões e bilhões de investimento, porque isso vai gerar emprego, vai gerar renda e vai gerar tranquilidade para aquelas pessoas. Hoje o que está acontecendo com a nossa juventude, infelizmente, não é só aqui no Maranhão e não nos grandes centros urbanos, é quem está perdendo a juventude, às vezes por crime. Né? E isso é uma realidade que nós temos que enfrentar. E não é enfrentar, como alguns defendem, na bala. Né? É enfrentar com políticas públicas que resolvam esses problemas. A questão de infraestrutura urbana, Udes, é lamentável. Passa a eleição, passa governo, volta governo e os problemas continuam o mesmo. A questão é o recurso que não tem. O recurso ele pode ser escasso, mas se tu tem uma boa articulação, esse recurso ele vem. Quando vem, tu tem que investir. E assim, eu estava até lendo um artigo agora, semana passada,
que não existe outra solução. É investimento pesado do setor público, por exemplo, na construção. Vamos transformar todas as favelas em bairros dignos de morar. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar perspectiva de futuro e vamos transformar o nosso estado num grande corredor. Vamos sair só dessa malha rodoviária. Por que a gente não parte por ferroviário? A tendência mundial que a China nos apresenta hoje é essa. São grandes obras, são investimentos de bilhões. Tem que ser assim. O programa Minha Casa Minha Vida é excelente, mas não é o bastante. E falta o quê? Precisa de mais o quê? Em cima do Minha Casa Minha Vida, que é para habitação. Precisa ampliar o Minha Casa Minha Vida, ser mais acessível. Precisa, além disso, porque avançou muito, especialmente agora quando retomou, porque o Minha Casa Minha Vida nos governos golpistas aí do Temer e do Bolsonaro, né, foi congelado, né, deixou de existir. Então tu já imaginou a gente sempre recomeçando os processos? Aí tu vai e recomeça todo um processo, tu dura ali 3, 4 anos, um governo todo, para tu deixar estabilizado no patamar anterior. Então é essa a dificuldade que tem, né, de um processo eleitoral, num processo democrático como a gente vive. Então o que precisa não tem outra questão, é um investimento pesado nessas áreas que são essenciais para a dignidade das pessoas, para as pessoas poderem viver. Então, isso aí é um convite que a gente faz, porque assim não existe nada pronto também. Sim, a gente sempre sim. fala. Tudo tem que ser construído. A gente está até com um projeto Tudo aí, tem que ser desde construído. setembro, que é a escuta do povo maranhense. Que é exatamente isso, porque às vezes o pré-candidato, o candidato, não sai tudo da cachola dele. Sim, Ele sim. tem que ser apenas um transmissor daquilo que é construído pelo povo, pela base. Hoje, o que tem de avanço hoje na educação foi construído pelo setor organizado da educação. Foi agora assinado pelo presidente Lula, né, o novo Plano Nacional de Educação, que avançou muito. Avançou muito em relação, por exemplo, àquela política educacional que o governo golpista anterior tinha, né, de transformar tudo em militar, de Sim. ser umas escolas cívico-militar numa perspectiva militarizada e não numa perspectiva do que o Paulo Freire defendeu para a educação, que seja uma educação transformadora. Sobre a questão de escola militar, Sim. qual é o teu posicionamento aí? É favorável? Eu tô sentindo aí alguma Na rejeição. Na verdade, esse é um ponto, como eu falei no começo, né, tudo depende de um processo histórico, né? A gente sabe que os militares têm um papel, Sim. mas o papel deles é militar. Então, a educação ela precisa ser transformadora. Ela precisa ser uma educação baseada no Paulo Freire, que ela transforme, que o professor aprenda com o estudante, que o estudante aprenda com o professor. Militar é carreira. Se a pessoa quer seguir carreira militar, né, vá para a escola militar. Depois do 2º grau, vai fazer a ESA, vai fazer a SpaceX, né, vai fazer os cursos de oficiais. A UEMA tem um curso de oficial da Polícia Militar dos Bombeiros. CFO, vai ser militar. Agora tu não pode pegar uma criança de 4 anos, 5 anos, 7 anos e botar para fazer ordem unida, né, Uds? Isso aí não dá. Tanto é que o presidente Lula revogou isso aí. Então, assim, são pontos que a gente tem que debater com a sociedade, porque é a gente que vai construir. Então, assim, é isso que a gente fala, um partido como o nosso, viu, Uds? A gente precisa de você para construir com a gente, né, o programa que a gente quer implementar nos nossos governos. Né, não seja no governo municipal, seja no governo estadual, seja na sua cidade, né? Vamos levar o pessoal para a sua cidade, ajuda nós a construir. Enilton, a gente já está com quase um pouco mais de 1 hora já de podcast. Eu não sei se eu consegui, conversando com o Enilton aqui, esclarecer o que vocês gostariam de esclarecer e entender quem é o Enilton, entender o que é o pessoal, mas eu juro para vocês que eu me esforcei ao máximo. Então, assim, o que eu quero aqui, as tuas considerações finais, e que você diga para o povo, para o pessoal que está nos assistindo, por que dar uma oportunidade ao pré-candidato a governo do estado, Enilton Rodrigues, do PSOL. Uds, para te agradecer, obrigado pelo convite, estar participando aqui desse podcast que já é um sucesso. Te parabenizar pela iniciativa. Obrigado. Dizer primeiro que o pessoal, o partido tem posição firme. Nós somos Lula, a nossa chapa majoritária está completa. Pré-candidato ao Senado, o professor Frank Douglas, outro pré-candidato ao Senado, a Antônia Carionga, liderança quilombola, e dizer que o que a gente propõe, muitas outras candidaturas não vão ter coragem de propor. Então, fazer um convite para você que está nos vendo agora, nos assistindo, nos ouvindo, que faça parte desse time. Na verdade, o convite que a gente faz, Uds, é para você fazer parte desse time, construir com a gente e fazer os governos com a gente. Porque é disso que a gente precisa.
E é isso que a gente acredita. A gente não vende facilidade, né? A gente afirma que as questões não são fáceis de resolver, mas que só a política vai resolver. Não se isente da discussão política, não se isente da construção, né, social, da construção partidária. E, claro, não acredite que eleição, que democracia é só votar de 2 em 2 anos. Existem outros instrumentos para você participar do processo eleitoral e do processo de decisões, né, seja na sua cidade, seja no seu estado, seja a nível nacional. Beleza, ó, vocês ouviram então Newton Rodrigues, pré-candidato a governo do estado do Maranhão pelo Partido PSOL. Muito obrigado pelo carinho da audiência, os Ubers, cara, eu tô assim muito feliz em saber que volta e meia tem algum Uber aí conectado no nosso podcast e dizer que esse podcast está aberto para todos os pré-candidatos, todos serão respeitados aqui e a gente não... Eu tenho voto, o podcast não tem. Eu tenho título de eleitor, o podcast não tem. Está aberto para todo mundo e a gente quer bater esse papo bacana, até para que você que está em casa possa entender e conhecer essas pessoas que estão aí colocando seus nomes à disposição para governar o nosso Maranhão. Então, muito obrigado e até a próxima.